Seja muito bem-vinda à aula que vai te mostrar exatamente quais são os pilares do seu negócio que estão te travando hoje em dia. Essa aula a gente vai caminhar um pouquinho sobre todos esses pilares para você entender e conseguir realmente encontrar aquilo que te trava hoje em dia, para que você deixe de sair dessa prisão de luxo que você tem hoje dentro de um CNPJ. Porque eu sei que você fatura, você se esforça, mas parece que no final do mês aquela sobrecarga vem com uma certa sensação de que você fez, sabe que tem potencial, mas que não chegou no resultado que você esperava. Eu sei que você trabalha 12 horas por dia, eu sei que você está sobrecarregado, eu sei que muitas vezes esse acúmulo de funções começa a interferir não só no seu CNPJ, mas também no seu CPF. E durante toda a correria do dia você entra no que eu chamo da ilusão da ocupação. Parece que você está correndo cada vez mais, se esforçando cada vez mais, mas no final do dia o resultado não vem. Você está numa esteira, corre, se esforça, transpira, mas acaba não saindo do lugar. Porque, na verdade, o mais importante depois do que eu vivi, que eu vou passar aqui para vocês hoje, é que não é sobre trabalhar mais, mas sim trabalhar com mais clareza, trabalhar com mais direção e você instalar um sistema de autonomia estratégica dentro do seu negócio, para que ele flua com eficiência. Por isso, essa aula, eu quero te apresentar um método validado que vai te mostrar exatamente como estruturar o seu negócio e crescer as alavancas do seu negócio para que você saia dessa sobrecarga em exatamente 30 dias. São nesses 30 dias que a gente tem que nós vamos exatamente sair desse caos operacional, sair da sua operação, para que você comece a criar esse sistema funcional dentro do seu negócio. Mas eu preciso ser extremamente sincero com você e honesto, que essa aula aqui, ela não é para todo mundo. Ela foi desenhada especialmente e principalmente, quero dizer agora, para quem não é essa aula. Não é para quem quer uma fórmula mágica, não é para quem quer resultado sem esforço, não é para quem quer que as coisas aconteçam e caia do céu e você consiga o resultado dentro do seu negócio. Essa é uma aula extremamente direcionada para você que quer realmente mudar as coisas do seu negócio. Então, se você é uma dessas pessoas que se encaixa para quem não é, que vive essa estagnação, mas que você quer tudo rápido, quer tudo fácil, eu vou ser super honesto contigo que essa aula não é para você e eu vou economizar o seu tempo, você pode fechar a janela e pode sair da nossa live. Mas, se você é realmente esse empresário que busca crescer com estabilidade, com previsibilidade, sair do caos operacional diário e crescer com eficiência, crescer o seu negócio, aumentar ali o faturamento, ter mais uma consistência do seu negócio e principalmente, se você quer sair dessa sobrecarga diária, instalar um modelo dentro do seu negócio que flua com autonomia, que flua ali sem depender de você o tempo todo, que você sabe que você tem potencial, só falta pequenos arranjos estratégicos para mostrar esse potencial que você tem para mais pessoas e realmente conseguir ter o resultado que você sabe que pode. Essa aula foi feita exatamente para você. E é exatamente para quem quer recuperar o tempo e o lucro que sabe que deixou de ganhar por falta de uma estrutura e que agora quer recuperar tudo isso para ter mais liberdade, principalmente. Tá? Então, se você cansou de estar no mesmo lugar, se você cansou de ser mais do mesmo, se você cansou de ter um potencial e não tem resultado, essa aula foi desenhada especialmente para você. E para provar para você que não é só teoria vazia, eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas que eu chamo de são as nossas provas. Né? São as provas que mostram que esse método não é um método só teórico, mas assim, ele é validado com eficiência prática para te trazer resultado de forma instantânea, para te trazer resultado com mais previsibilidade. E foi isso que a gente provou dentro de algumas empresas e dos meus negócios, que foi onde tudo começou. E eu quero abrir o jogo para vocês, furar uma bolha que a gente tem e mostrar para vocês métodos validados que vai trazer essa eficiência. E as primeiras provas que a gente tem, um dos cases mais interessantes é dentro da Humana Academy, onde nós saímos de 20 mil de faturamento mensal para 165 mil em 3 meses.
Uma alavanca de crescimento com pequenos ajustes estratégicos que fez a gente ter realmente um potencial de crescimento com uma estrutura validada, com a orientação certa. Mais uma vez, não é só sobre fazer sem direção, mas é fazer com estratégia e posicionamento e direcionamento correto. Além disso, outra que a gente tem é justamente a prova da Maju, o Biquínis da Maju, onde saímos de um crescimento quase nulo, com dificuldades de vender, de atração de clientes, de criar uma estrutura que realmente conecte com os seus produtos e sair quase que do zero para um crescimento explosivo de 350% dentro de 45 dias e acabar com todos os estoques, zerar o estoque que ela tinha para começar uma coleção nova, coisa que não estava acontecendo. Foi pequenos ajustes estratégicos. E o que eu mais gosto de falar é que esse método eu não faço somente para colocar nas empresas dos outros, mas tudo isso começou dentro dos meus negócios, validando, colocando em risco o meu CNPJ, colocando em risco as minhas escolhas, mas se eu sei que foi com esse risco que eu tomei, validando para mim e agora expandindo para outros negócios, é o que eu quero te mostrar que funciona. Funciona tanto que em 2 meses, com a URI, a gente conseguiu chegar num valor de mercado de aproximadamente 5 milhões em 2 meses. Ou seja, 60 dias para bater valor de mercado de 5 milhões de reais. Vou até colocar aqui. São exatamente 5 milhões em 60 dias de valor de mercado, que mostra que não é só essa teoria vazia, mas sim é uma prova prática. Então, muito prazer, meu nome é Iaco Munhoz, sou especialista em inovação, gestão estratégica e quero te ajudar agora a olhar para o teu negócio de uma forma de expansão, né? Durante muitos anos eu participei dos maiores hubs de inovação do país e aceleração de negócio, onde eu iniciei alguns negócios, onde eu estive à frente de muitos negócios e por muito tempo fiquei nessa parte estratégica desses negócios, mas foi dentro desses processos que eu criei a Mind, né? Nosso método Mind, que visa realmente trazer essa nova visão de mercado. Porque dentro desse meio eu estava cansado de só correr e não atingir o resultado real. E foi com essa metodologia que a gente traz agora para os nossos negócios e para os negócios que vêm com a gente, esse resultado consistente. Minha metodologia real, baseada em neurociência, gestão estratégica e comportamento humano com visão validada, que te faz realmente sair para o próximo nível do seu negócio. Mas eu vou te contar uma coisa muito interessante. Que, na verdade, o que eu falo que nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores na nossa vida, né? Essa metodologia, na verdade, começou quando eu iniciei meu primeiro projeto, meu primeiro negócio, meu primeiro startup. E era uma startup que tinha um grande impacto social. Era aquela coisa que mexia com você, que mexia com realmente a tua visão de futuro, né? Aquele que brilhava os seus olhos, tinha um propósito muito grande, que tinha uma visão muito grande, você está ali animado, sabe que tem potencial, mas que na verdade, no final das contas, não estava dando resultado nenhum. E eu sei como isso é difícil, né? A gente tem um propósito, tem uma coisa que a gente ama fazer, tem uma visão clara do que a gente quer fazer, mas no final não ter resultado acaba gerando grandes sentimentos que não são tão bacanas. Parecia que eu tinha realmente um diamante na mão, mas que eu não estava conseguindo orquestrar ele muito bem e perder tudo aquilo que eu tinha acreditado era muito complexo, né? E foi dentro desses momentos, né, onde a gente teve justamente essa virada de chave. Foi nesse momento onde eu criei os meus negócios, que eu estava ali com esse primeiro negócio que teve o que eu chamo dessa virada de chave. Quando a gente vê um potencial sem resultado, a gente começa a ter uns grandes sentimentos e muita coisa passa pela nossa cabeça, né? E eu sei que naquele momento vem aquela pergunta clássica que fica na nossa cabeça,
que será que eu devo realmente persistir ou aceitar essa falha, aceitar que não deu certo? Só que naquele momento eu tinha algo que era muito forte. Eu sabia que eu tinha potencial, eu sabia que eu conseguia, mas faltava alguma coisa. E eu decidi tentar mais um pouco. E foi nesse momento de tentar mais um pouco que eu percebi que as metodologias de gestão, aquilo que eu já tinha feito, cursos, treinamentos, tudo aquilo que era tradicional, eu já tinha feito de tudo. Pode apostar que eu já tinha feito de tudo. Mas quando a gente começa a entrar realmente em fazer mais do mesmo, você percebe que aquilo que funcionava antes, lá atrás, no passado, já não funciona mais nesse novo mercado. A população mudou, os comportamentos mudaram e a nova visão de gestão ela precisava de uma outra visão. E eu sabia que para eu ter um resultado diferente eu precisava ir além daquilo que era tradicional, além das metodologias tradicionais. E foi onde eu comecei a buscar coisas novas e foi onde começou a nascer um movimento, uma estruturação de um modelo que une gestão estratégica, comportamento humano e inovação, que foi para mim a ponte entre exatamente a estagnação para os grandes resultados que a gente alcançou dentro desses crescimentos empresariais que escalaram, que ganharam tração e que principalmente tiraram aquela sobrecarga, te deram mais alívio para que você consiga viver daquele sonho que você tanto sonha. Então, dentro desses processos, a gente começou a entender, e comecei a entender que eu tinha uma metodologia que dava para crescer os negócios com muito mais visão do que as metodologias tradicionais. E eu fiz uma coisa clássica. Eu acho que não sei essa palavra clássica, mas eu fiz uma coisa que era talvez meio egoísta. Eu falei assim, eu vou guardar só para mim. Então, durante anos, fiquei com essa metodologia escondida. Por quê? Por que eu vou passar para outras pessoas, sendo que eu tenho algo que eu tenho uma vantagem competitiva de mercado, né? Até que o que eu menos esperava aconteceu, né? Durante essa mudança dos mundos do comportamento, existe uma coisa chamada pandemia. E foi na pandemia que muitas coisas aconteceram e foi nesse momento que eu vi algo dentro da minha própria família acontecer. Quando eu olho, eu percebo que dentro da minha própria casa, eu já morava fora, já morava em outros lugares, já tinha os meus negócios, mas dentro da minha própria casa, com as mudanças do mundo e com aquele colapso que teve, né, as mudanças também de mercado, tudo mudando, os comportamentos das pessoas, eu vi dentro da minha própria família uma empresa, né, meu próprio pai, passar por um momento de realmente dificuldade, tanto na parte, né, do CNPJ, com as mudanças do mundo, trabalhava mais de forma local, tradicional, e a gente sabe que foi um momento tenso, mas também dentro do seu CPF. Um momento que não só veio com um período de estagnação e próximo a quase uma falência, mas também uma falência de CPF com o início ali de um processo de depressão. E isso me chocou bastante, porque eu morava fora, sabia que tinha algo que poderia ajudar, mas quando essa ajuda foi necessária, eu não estava ali próximo para conseguir ajudar. E a partir disso foi onde algo me tocou muito forte, porque eu sabia que eu conseguia ajudar outras pessoas, que a gente tinha algo que poderia ajudar mais pessoas, mas eu ainda guardava só para mim. E foi a partir disso que nasceu ali um grande propósito. Algo mexeu muito comigo que eu tive que mudar a partir dali, né? Tanto como pessoa, quanto como empresário, e ver que eu podia realmente ajudar outras pessoas. Quantas outras famílias talvez não estavam passando pela mesma situação? Dentro de casa, com filhos, com outras pessoas. E foi nesse momento que foi meu ponto de virada. E foi a partir desse momento que cresceu um propósito em mim, que eu sabia que eu posso ajudar muito mais e impactar famílias. E foi a partir daí que realmente nasceu a Mind. Dentro desse ponto de virada foi onde realmente nasceu a Mind, né? De uma dor
pessoal, de uma dor dentro da minha família, um propósito que visa realmente espalhar tudo isso para outras pessoas. Porque, na verdade, um dos maiores erros dos empresários atuais é a falta de decisão e o adiamento da estrutura do seu negócio. Quando a gente demora para decidir, quando a gente demora para estruturar tudo aquilo, quando você fala, eu estou sem tempo, agora não dá, tudo isso acaba virando realmente uma falta de estrutura que te prende nesse ciclo vicioso. Um ciclo onde você realmente comenta que está sem tempo porque não tem estrutura, mas também não tem estrutura porque não tem tempo, e tudo isso vai se convergindo e vai realmente te consumindo cada vez mais. Esse ciclo do caos operacional, né, que te envolve e a gente por muito tempo reluta e não consegue sair muitas vezes por um simples fato de decisão e estruturação. Que no final aquela liberdade que você procura, aquela liberdade que você tanto busca, você acaba no final das contas se tornando o funcionário mais caro e indispensável da sua empresa. Tá? Mas agora que eu quero que você faça um exercício aqui comigo. Que você tenha um papel e caneta, que você possa pegar e eu quero que você anote, né? Quanto custa a sua hora? Quanto custa a sua hora de trabalho? Faz esse exercício, nem que seja para você anotar na cabeça, se você já tem isso bem desenhado, mas faz esse exercício comigo. Pega um papel, uma caneta e coloca quanto custa a sua hora de negócio. E o melhor, outra coisa, quanto você já deixou de ganhar? Por estar nesse ciclo, por não ter estrutura, por não conseguir realmente trazer o seu potencial à tona. Dentro de todo esse período que você teve, que você está ali nessa sobrecarga, dentro de todo esse período, me fala quanto que você já deixou de ganhar por não ter a estrutura certa que te coloque o seu verdadeiro potencial em jogo. Por isso eu quero realmente te apresentar algo que vai mudar esse jogo e poder te ajudar dentro dessa proposta, dentro desse seu momento e que pode realmente te tirar. Por isso que a metodologia Mind é essa proposta que te tira desse ciclo vicioso e coloca a tua empresa com mais estruturação, com mais direcionamento e que, sim, serve para todos os nichos. Não é só no varejo, não é só no serviço, a gente está falando de estruturação, gestão, visão estratégica para você conseguir realmente melhorar todos os pilares do seu negócio. Por isso que a nossa metodologia é baseada em 4 pilares fundamentais para os negócios e que vai realmente te ajudar a se adaptar com mais estrutura, clareza para esse novo mercado para te dar mais autonomia e lucro. Quais são esses 4 pilares fundamentais do negócio? O primeiro pilar dentro da nossa estrutura e metodologia é de mapeamento estratégico. Um pilar que te direciona, que te dá clareza, que te realmente orienta para que você deixe de fazer tarefas repetitivas, mas faça tarefa com direção, objetivo e metas planejadas e planilhadas, para que você consiga ter realmente rumo para fazer as coisas certas e vir com os resultados cada vez mais eficientes. E o segundo pilar da nossa proposta é justamente a parte de infraestrutura lucrativa. Infraestrutura lucrativa, te ajudando a orientar com processos, com mapeamento de processos e também de produto, para que você consiga ter realmente uma operação com mais clareza, com mais direcionamento, com mais até mesmo autonomia para os seus colaboradores fazendo as coisas sem depender de você a todo momento. Né?
E o terceiro é justamente um pilar de crescimento mais lucro mais performance. Olhando para toda a sua base comercial de atração de clientes, toda a sua estrutura para que você consiga crescer com mais eficiência, seu planejamento ali comercial, como que está o seu fluxo, organizando tudo isso para que você realmente consiga trazer uma estrutura de crescimento que acompanhe cada fase do seu negócio. E o último pilar é o que eu chamo de os pilares de análise de resultados. Onde a nossa proposta é justamente te ajudar a analisar e mapear os principais indicadores e resultados-chave do seu negócio para que ele sirva como um direcionamento, um guia estratégico para que você consiga realmente trazer esses dados e parar de se orientar por intuição, por pesquisas irreais de mercado, mas que foque dentro do seu negócio e saiba exatamente o que está acontecendo, mapeando junto com você todos esses pilares para que você tenha clareza do que está acontecendo no seu negócio e consiga seguir com mais orientação. Então, primeiro pilar, recapitulando, mapeamento estratégico, dando direção, orientação e planejamento estruturado. Infraestrutura lucrativa, olhando para todos os seus processos e sequência, fluxo de ações que te ajudem a realmente escalar de forma eficiente com autonomia, sem depender de você o tempo todo. Também com a parte de crescimento, lucro e performance, olhando para toda a sua base de crescimento, o seu comercial, atração de clientes, performance dos colaboradores, para que traga uma cultura mais de produtividade e você realmente tenha esse alívio, realmente tenha mais previsibilidade, para que você consiga crescer não só em problema, mas que você consiga crescer com lucro, que você consiga crescer com estrutura, que você consiga crescer de forma eficiente sem que tudo decaia sobre você nessa sobrecarga diária. E o último pilar, que é o análise de resultado, que é para orientar as nossas ações estratégicas através de dados, através de orientações de indicadores que nos mostram se a gente está realmente no caminho certo. Esses são os 4 pilares estratégicos que vão te posicionar para uma empresa que ainda está travada, estagnada, que depende de você a todo momento, para uma empresa que cresce com consistência, ordem, organização e lucro. Tá? Por isso, agora eu quero parar de falar só em teoria, mas eu quero vir com você numa parte prática, onde nós vamos realmente fazer junto contigo uma análise do teu negócio e a gente quero que você tenha ali mesmo um papel, uma caneta na mão, que a gente vai fazer esse exercício junto para te dar mais clareza de como está o seu negócio hoje. Tenho certeza que isso aqui pode te dar uma visão, uma orientação estratégica, você olhar de cima alguns pilares chaves que é o que a gente põe na nossa metodologia e eu quero te entregar aqui agora, para que você tenha essa visão consistente do seu negócio, né? E eu quero que você entenda, a partir disso, como está a sua empresa hoje, né? O tamanho desse problema pode ser que você tenha, né? E desenhar com você o que eu chamo de mapa de risco de negócio. São 4 exercícios que eu quero fazer contigo e eu quero que você tenha ali um papel, uma caneta, um bloco de notas, porque isso vai te dar muita clareza. E o primeiro exercício que eu quero que você faça é justamente o nosso mapa de risco. Mapa de risco. Mapa de risco de negócio. Vou até trocar de cor aqui que vai ficar muito interessante. Nosso mapa de risco de negócio é onde nós realmente estruturamos e direcionamos, entendemos os pilares do nosso negócio, passando por 7 pilares estratégicos. Então eu quero que você anote numa folha esses 7 pilares estratégicos que você vai ter uma clareza muito maior do seu negócio agora. Eu quero que você coloque aqui, na primeira linha, você vai colocar sobre gestão e plano estratégico. Segunda linha, você vai colocar vendas. Esses são os nossos 7 pilares. Vendas. Depois, atração.
de clientes, processos, errei aqui, processos, gestão, plano estratégico, vendas, atração de clientes, processos, inovação, gestão de clientes, inovação, equipe e o último, mentalidade. Nós falamos que os novos negócios desse novo movimento, desse novo mercado, os negócios sempre foram justamente não só uma união estrutural desse CNPJ, mas principalmente a visão, a energia e a orientação do empresário, daquele que lidera tudo isso. Por isso que esses são os 7 pilares estratégicos de sucesso dos negócios que eu quero que você agora, depois que você anotou, a gente vai fazer um exercício aqui e eu quero que você seja extremamente sincero nesse exercício. É algo para você ter uma visão clara do seu negócio, que pode te ajudar num direcionamento, numa visão estratégica. Mas eu quero que você pegue a tua caneta novamente e você, para cada um desses pilares, você vai classificar de 0 a 10. Você vai dar uma nota para cada um desses pilares. Então, gestão e planejamento estratégico. De 0 a 10, quanto você tem clareza sobre o planejamento, a direção, os objetivos, as metas e tudo isso do teu negócio para os próximos 6, 12 meses. Quanto que isso está claro na sua cabeça? De 0 a 10. Quanto o seu processo de vendas, você está contente, você está satisfeito com o seu processo de vendas? Quanto o seu processo de venda é previsível? Quanto o seu processo de vendas é escalável? Quanto o seu processo de vendas te dá um retorno lucrativo? Então, dá uma nota de 0 a 10. Depois, atração de clientes. Quanto você tem previsibilidade na atração de clientes dentro do seu negócio? Quanto você consegue saber quanto de leads novos, de novos clientes interessados estão chegando para que você tenha uma consistência, uma previsibilidade de crescimento? Me dá uma nota de 0 a 10. Processos, quão bem estruturados ou quão bem desenhados, mapeados e escritos estão os seus processos para que você pare de ter retrabalho dentro do seu negócio e que a sua equipe tenha uma visão clara do que fazer, quando fazer e por que fazer aquilo, quando que eles deveriam te chamar, quando eles poderiam ter autonomia para poder fazer as coisas. Me dá uma nota de 0 a 10, como estão a estruturação dos seus processos hoje dentro do seu negócio. Além disso, quanto hoje você utiliza de tecnologia, de inovação, que pode te ajudar a ter menos retrabalho, que pode acelerar, que pode te dar mais uma economia de tempo, para que você consiga ter mais eficiência e uma modernização do seu negócio e saia à frente da sua concorrência. Quanto que você usa tudo isso dentro do seu negócio hoje? Equipe. Quanto a tua equipe hoje sabe exatamente o que ela faz, com direcionamento, clareza, você não precisa ficar cobrando a todo instante. O quanto hoje o negócio não depende de você para vender a todo momento. Quanto esse negócio? Me dá uma nota de 0 a 10. E, principalmente, o quão preparado você acha que está para levar o teu negócio para o próximo nível. O quanto você realmente quer, o quanto você se sente confiante, o quanto você acredita que você é uma pessoa que inspira, que você tem visão. E aqui me dá uma nota de 0 a 10 para a sua proposta de mentalidade de negócio. E eu quero que você agora pare, analise agora de uma visão mais macro todas as suas notas, escolha 2 ali que estejam realmente um pouco mais abaixo da média que você está com maior desafio, e eu quero que você lixe para esses 2 3 ações estratégicas que você tem hoje dentro do teu negócio, que é para suprir essa demanda. Olhando aqui, se você não tem essas ações mapeadas e com as notas que você deu, muitas vezes você não tem falta de potencial, só tem falta de direcionamento estratégico. Por isso que muitas vezes você está fazendo mais do mesmo e acaba não tendo os resultados que você tem. Né? Olhando para tudo isso, né, eu quero vir com você para o nosso segundo exercício, para que você vai ter mais clareza realmente dentro do seu negócio.
Nosso segundo exercício vai te mostrar, né, outros pilares, e eu quero que você realmente pare agora e a gente vai fazer um check-up de risco do seu negócio. Me responda com total sinceridade. Se você sair hoje 15 dias do seu negócio, se você sair, se ausentar 15 dias do seu negócio, seja por alguma intercorrência, seja alguma necessidade, qual é o risco do teu negócio falir hoje? Hoje, toda a sua equipe ela sabe realmente o que fazer com eficiência, sem depender de você a todo momento. Ela está alinhada, né? Você tem esse cronograma, ela sabe exatamente o que faz. Se a resposta for sim para a primeira pergunta de falência, na verdade, você se tornou um empregado de altíssimo risco para o seu negócio. Você não é um dono, você não está como dono de empresa posicionado assim. Você está posicionado como um empregado de altíssimo risco. Porque se você sair, tudo depende de você. E o nosso terceiro exercício eu quero fazer contigo que a gente chama de mapa de influência, né? Anota ali e eu quero que você mentalize onde o teu negócio aparece, né? Como ele influencia as pessoas, qual é o desejo que ele desperta nas pessoas, né? Coloque ali e traga essa sensação mesmo. Qual o desejo que minha marca, que o meu serviço, que aquilo que eu comunico, ele expõe para as pessoas. As pessoas, elas não compram produtos, as pessoas não compram serviços, as pessoas compram dois sentimentos fundamentais, que é liberdade e pertencimento. Liberdade de você libertá-la de um problema ou de você gerar mais liberdade como uma oportunidade, ou um pertencimento, fazer parte de algo. Esses são os nossos dois desejos fundamentais. Qual é o desejo que o teu negócio está realmente realçando nas pessoas? É um desejo de querer aquilo ou é um desejo que ele pode te trocar por qualquer um? Qual que é o teu posicionamento hoje? Né? E o nosso quarto exercício, né, que são o que eu queria te falar, os nossos exercícios hoje da aula, vou colocar em vermelho para ficar em maior destaque, quais são realmente os indicadores que você hoje mensura dentro do seu negócio para saber se você está na direção certa, né? Você tem uma indicação de performance comercial, uma indicação do seu time operacional, qual é os seus indicadores de marketing, você tem realmente essa visão de entendimento de tudo que está acontecendo, né? Você consegue delegar com eficiência e não somente delargar as tarefas e no final do mês saber que tudo foi um caos. Quais são os indicadores de acompanhamento das métricas de performance do seu negócio que você consegue trazer uma visão mais estruturada para saber se você está indo na direção certa? Uma frase que eu sempre gosto de falar é que não é o mais importante, na verdade, não é o remo. É a bússola. Não adianta você se esforçar, não adianta você perder sempre ali tempo com esse potencial que você tem, se esforçando cada vez mais sem direção. Então, dentro da nossa jornada, dentro, né, de tudo isso que a gente falou, o mais importante não é o remo, não é o esforço, é a direção que a gente está indo. Porque olhando para tudo isso, se você não tem mapeamento dos seus indicadores estratégicos, se você não tem uma equipe de alto resultado que vai conseguir ali fazer com eficiência aquilo que você está realmente querendo e que não te tira essa sobrecarga, que só coloca mais problema. Se você não tem uma visão de mapeamento estratégico do teu negócio, se você está com riscos a todo momento, na verdade você não tem falta de potencial. Você tem falta de estrutura de negócio. E por isso que eu quero fazer um último exercício contigo para que a gente consiga realmente ter essa visão profunda dos nossos negócios e esse entendimento profundo. Mas olhando para tudo isso agora, para tudo isso que a gente analisou, dentro desse pilar de diagnóstico estratégico do teu negócio,
dentro dessa visão macro que você teve, passando por todos esses 4 pontos dentro da nossa metodologia: mapeamento, infraestrutura, crescimento, lucro e os indicadores de crescimento, olhando para tudo isso, olhando para o cenário que você está vendo hoje do seu negócio, eu quero que você escreva qual a sensação que você tem olhando para o estado que você está agora. Qual é a sensação que você tem olhando para essas notas que você deu, para tudo isso que você escreveu aí no seu bloco de notas? Qual é a sensação que você sente ao olhar para essas respostas? Escreva elas. 2 sensações. Né? E eu quero retomar uma próxima pergunta para você. Hoje, você tem uma empresa. Hoje, você tem uma empresa que cresce ou uma empresa que te cansa? Esse é um dos maiores motivos que eu vi empresários com grande potencial que estão realmente estagnados na sobrecarga ali diária, que é esse momento de fazer tudo e não ter resultado. Ter uma empresa que cresce, uma empresa que cansa. Por isso eu te pergunto, e eu quero que você seja bem sincero, né? Eu quero te perguntar isso. Olhando para tudo isso que você vê, dentro desse diagnóstico rápido que a gente fez, dentro dessa visão, desse raio-x, desse mapeamento de risco, que foi somente a ponta do iceberg do nosso negócio, que a gente viu rapidamente, de forma superficial, mas eu quero que você veja e fale: você consegue aplicar tudo isso, essa transformação, sozinho hoje? Você consegue aplicar isso seguindo na rotina que você tem, no tempo, com essa estruturação necessária, com todas essas notas que você deu, com todo esse momento que você vive, você conseguiria aplicar isso sozinho? A resposta para isso é sim. Você consegue aplicar isso sozinho. Mas isso existe um custo que é invisível. Um custo de tempo, um custo muitas vezes de erro, de você querer fazer tudo sozinho mais uma vez e você continuar na sobrecarga e tentar consertar tudo. Você consegue, mas vai te custar tempo, vai te custar erros, acertos, e pode ser que dentro dessa jornada sozinho, aquele sentimento de desistência chega uma hora que bate na nossa porta. Empreender é realmente travar decisões diárias, e decisões diárias sozinho cansa. Né? E eu tenho certeza que quando esse sentimento chegar, você, sabendo do teu potencial, você vai realmente fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Porque para você, assim como eu, aceitar esse momento não é uma questão de escolha. Né? Eu sei que para você, aceitar também não é uma opção. E por isso que eu quero te mostrar exatamente o porquê que a Mind nasceu. A Mind nasceu exatamente para isso. São 4 siglas que significa Mind. E assim nasceu esse movimento inteligente para negócios disruptivos, onde justamente dentro desse movimento a nossa proposta é te tirar desse caos operacional e te fazer você crescer com mais rapidez, com mais clareza, com alguém que te ajuda lado a lado a implementar essa estruturação no seu negócio. Por isso que esse movimento nasceu para empresários que querem sair desse caos operacional e ir para o próximo nível do seu negócio. E assim, dentro desse movimento, a gente criou o primeiro passo de aceleração de negócio dentro da Mind, que é o nosso ciclo 1, Mind. O ciclo 1 é o primeiro passo estratégico de estruturação para o seu negócio. É um movimento de realmente
30 dias para que você mude todos os parâmetros e indicadores do seu negócio de uma forma rápida, com acompanhamento constante, em 30 dias com auxílio, com alguém do seu lado, para que te tire desse caos operacional, para que te tire desse caos e te traga mais estrutura, lucro em um tempo acelerado, né? Não é mais um curso, não é mais uma consultoria que você vê por aí que vai te entregar mais tarefas para você fazer. É a implementação prática do seu lado que vai te tirar dessa estagnação, né? Porque estagnação, quando a gente olha até mesmo para os dicionários, estagnação, na verdade, é igual a falta de movimento. Estagnação é a falta de crescimento, de progresso, porque o que mais faz você sair de um pilar, de um estado para o outro, é realmente a decisão e o movimento para esse progresso. E eu sei que, como eu lá atrás, você já tentou de cursos, treinamentos, mas eu sei que o que você precisa não é mais disso, não é mais perda de tempo para tentar aprender algo diferente e depois tentar saber como encaixa no seu negócio. E perder esse tempo vai te realmente sobrecarregar cada vez mais e você quer resultados imediatos. Eu sei disso. E é justamente isso que a Mind nasceu para fazer. Você não precisa mais perder tempo. Você precisa de resultado. E por isso, o nosso ciclo ano nasceu para ser esse primeiro passo estratégico dentro do seu negócio. Esse primeiro passo de estruturação para te dar em 30 dias a estrutura necessária em qualquer nicho que você seja para que você saia de uma proposta e chegue numa estruturação clara. Porque a primeira fase do nosso negócio, a fase de ideação e de realmente consolidação do negócio, é diferente da fase de crescimento. É diferente a mentalidade, as decisões, as estratégias que você tem quando você inicia um negócio, elas não são mais a mesma quando você está no processo de crescimento do seu negócio. Por isso, a Mind One nasceu para ser esse ciclo inicial de estruturação e de alavancagem de negócio. E eu quero te falar assim, como funciona então esse movimento? Como funciona o ciclo One da Mind? O ciclo funciona em 5 semanas. São 5 semanas inteiras de acompanhamento e estruturação lado a lado com você, do nosso time, eu junto com você, estruturando o seu negócio durante 30 dias de implementação prática, estruturando toda a sua proposta comercial de base de atração, estratégias de conversão, para que você, nesses 30 dias, nessas 5 semanas, saia com tudo isso de forma estruturada. Não é tarefas para você fazer, é nós junto com você estruturar o teu negócio cada semana com uma proposta diferente, com uma visão diferente que te ajuda a sair do ciclo que você está, desse ciclo de caos que você está, para um ciclo de crescimento constante. 30 dias de implementação prática, porque eu sei que eu não quero vender para você um curso, eu não quero vender para você um treinamento, eu quero ajudar você de forma prática, coisa que não vi ainda no mercado ninguém fazer, então mais esse risco de estar junto com você no seu negócio. E são 5 semanas de implementação lado a lado com você, onde toda semana a gente se reúne ao vivo, não é aula gravada. Eu quero entender a sua demanda, entender os seus processos para te alavancar do seu lado, né? São encontros online onde nós vamos te ajudar a sair para um próximo nível de negócio, né? Durante esses 30 dias, o que vai acontecer com você? Nós vamos organizar a sua visão estratégica, nós vamos planilhar junto com você seus objetivos, metas e como são as ações estratégicas que te ajudam a alcançar esses objetivos e metas com mais eficiência.
Nós vamos estruturar para você os seus processos comerciais de base, de atração, de conversão. Olhar para que te dê mais clareza, te traga mais alívio, que você consiga delegar mais e tirar essa sobrecarga. Nós vamos estar junto com você, escrevendo exatamente esse processo junto com você, para que você pare de viver de urgências e comece a ter mais previsibilidade. Não só previsibilidade de receita, mas previsibilidade de liberdade, para que você tenha tempo para ficar com a família. Né? E todo esse acompanhamento e direcionamento para que você consiga essa liberdade, para que você consiga essa estruturação que vai realmente sair desse ponto de trava que você está hoje e você começar a ir para um próximo nível. E mais uma vez, é implementação prática do seu lado. Você não vai estar sozinho em momento nenhum. Jaco, tudo bem? O que eu ganho com isso? Qual que são os entregáveis que você tem? Como que vai funcionar tudo isso? Né? Então, são exatamente os próximos entregáveis que você vai receber nesses 30 dias, nessas 5 semanas, para parar com essa estagnação, parar de perder tempo e ir de forma prática no seu negócio. O primeiro entregável que a gente vem é justamente um plano estratégico, onde nós vamos olhar para o seu negócio, nós vamos nos encontrar ali ao vivo e te dar o direcionamento de como estipular as metas, objetivos e ações estratégicas para que você saia realmente de só ficar no planejamento e comece a entrar numa execução prática do seu negócio. É a prática que leva ao resultado. É a decisão, é a ação. E eu não quero mais que você aprenda coisas e não coloque em prática. Então, por isso que a gente vai desenhar o planejamento estratégico junto com você. Além disso, o próximo passo que nós vamos te entregar é a estruturação comercial do seu negócio, olhando para o seu roteiro de vendas, olhando para tudo que você precisa para ter um comercial que trabalha com eficiência e que você consiga converter mais clientes e isso trazer uma base de crescimento e previsibilidade para o seu negócio. Além disso, o que nós vamos fazer? Qual que é o outro entregável que nós vamos fazer contigo? Dentro dessas conexões que nós vamos ter semanalmente, nós vamos trabalhar com o IA, com inteligência artificial, e uma implementação prática no seu negócio, te ajudando dentro da IA a olhar para os processos, trabalhar com prompts que te elevam o nível, que você consiga seguir com eficiência, que te dê mais clareza, que te dê mais tempo, fazer com que as tecnologias trabalhem para a gente, olhando para a parte de inovação do seu negócio também. Além disso, estruturando de forma prática, ao vivo, vou estruturar com você e vou te mostrar como faz toda sua apresentação comercial com IA, para que você tenha isso com clareza, em direcionamento. Qual outra coisa que nós vamos falar, Iaco? Sobre a sua equipe, né? Como que eu tenho uma equipe de alto resultado e posso trazer realmente cultura dentro do meu negócio que eleve realmente o potencial e a performance do meu negócio. Para que você consiga orientar a sua equipe com mais eficiência e para que tudo pare de depender de você, né? Essas são as nossas propostas. E além de tudo, você tem um dos melhores entregáveis, que é o nosso plantão de dúvida. Nosso plantão de dúvida é onde nós abrimos ali de forma online um momento onde você pode entrar ali e tirar todas as dúvidas que você tem de tudo que foi falado, para que você consiga tirar realmente aquilo que é só seu, que você tire as dúvidas que é só seu, que você vai implementar de forma organizada e personalizada no seu negócio, ou seja, sempre com alguém te acompanhando lado a lado. Eu vou te falar o melhor, se tu entrar ainda no plantão de dúvidas e tiver só você ganha uma mentoria personalizada, estratégica, só para você. São encontros, é um programa desenhado para você ganhar mais resultado e eficiência. Iaco, estou com dúvida, mas não tem plantão de dúvida. Foi uma das coisas que a gente pensou, e esse é o nosso último entregável, que é o nosso conselheiro virtual. Tem alguém do meu time a todo momento no WhatsApp para tirar a sua dúvida.
a todo momento alguém no WhatsApp para tirar a sua dúvida. Que você nunca esteja sozinho ou perdido. 30 dias de implementação prática no seu negócio. Mas vamos lá. Agora que é, né? Iaco, quanto custa tudo isso? Né? Qual que é o valor dessa mudança completa no meu negócio? Qual que é o valor dessa estruturação de 30 dias? Né? Quando a gente organizou tudo isso, a nossa visão, né? Nós colocamos as horas que a gente ia fazer isso. Nós percebemos que nós íamos fazer mais de 20 horas de conexão lado a lado com você dentro dessas 5 semanas. Eu quero que você retome aquela pergunta que eu fiz lá no começo, que é: quanto vale a sua hora hoje? Essa pergunta é muito importante, tá? Porque se você colocar aqui que a sua hora que você anotou, ela vale realmente R$250 a hora, sua hora, e estou colocando um valor aqui baixo, eu tenho que, dentro desse programa, então, esse programa valeria facilmente R$5.000 só de entregável, só de horas que vamos estar do seu lado para te dar esse impulsionamento com organização e constância. Além de a minha equipe, que vai estar a todo momento em prontidão para te atender. Além das planilhas e ferramentas que vamos te dar dentro desse programa para que você não precise comprar nada de fora, você recebe tudo isso nesses 30 dias. Você consegue trabalhar isso. E quando nós formos olhar também, se você fosse realizar a parte de uma consultoria tradicional, mais tradicional, para realizar somente um plano financeiro de vendas para você, minimamente você gastaria aqui R$6.000 para ter tudo isso. Tá? E a terceira opção, que é você fazer tudo isso sozinho. Qual é o custo disso? Eu acho que o custo de fazer sozinho ele é incalculável. Por quê? Porque ele vai muito além do custo financeiro. Ele vai muito mais para o custo também pessoal. Tudo isso é para te mostrar aquela pergunta. Iaco, quanto custaria tudo isso? Eu quero te fazer uma pergunta reversa. Qual é o custo de você manter hoje no estado que você está, com as notas que você deu, com a visão do diagnóstico que você teve? Quanto custa ficar assim mais 6, 12 meses? Qual é o custo? Eu vou te falar bem a verdade que de tudo isso que eu apresentei, de todos esses entregáveis, de toda essa estruturação que a gente quer dar, que eu quero dar para você dentro da sua empresa em 30 dias, tem muita coisa e tem algumas coisas que eu estou realmente considerando muito se ele vai continuar para a próxima turma. Porque é muito tempo dependendo ali da minha energia, é muito tempo dependendo da energia da minha equipe, algumas coisas. E tem algumas coisas que eu vou confessar para vocês que eu não sei se na próxima turma a gente vai manter. Né? Mas eu quero trazer isso, continuar aqui, porque eu sei que tem valor, né? Por isso que a gente colocou, a gente desenhou o melhor programa que a gente imaginou desses hubs de inovação, de todos esses tempos que eu passei nesses maiores hubs de inovação. Qual é a necessidade em 30 dias para eu escalar, para eu ganhar tração de negócio? O que eu preciso em 30 dias? Se fosse os principais pontos, quais seriam os principais pontos em 30 dias que eu olharia para um negócio? São todos esses que eu coloquei, que eu quero estar junto com você para estruturar o seu negócio. E isso
Então, de novo, né? Qual é esse valor total? Quanto custa tudo isso? Quanto realmente você teria de um investimento? Quando a gente olhou para as estratégias e para todo esse processo do ciclo 1, com certeza esse processo ele valeria ali seus milhares de reais, né? E porque é uma estruturação que demanda tempo, é uma estruturação que demanda estrutura, uma estruturação que vai ser personalizada ali para o teu negócio, né? E isso é o nosso maior valor, né? Porque o ciclo 1 não é o começo, é o começo certo. Vou repetir. O ciclo 1 não é o seu começo, é o seu começo certo. E eu não faço isso por dinheiro. Eu poderia cobrar milhares de reais, né, por toda essa estrutura. Mas não é dinheiro, é propósito. É aquilo que eu vi acontecer, é aquilo que eu passei comigo, é aquilo que eu passei sabendo que eu tinha um potencial, mas a frustração de não ter resultado. É aquilo que eu olhei, que eu vi dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, passar por situações que outras famílias que você pode estar passando agora, que não é aceitável. E que a gente sabe que consegue te ajudar em 30 dias mudar o teu negócio. Não é dinheiro, é aquilo que eu quero realmente trazer de impacto e é isso que me move. Meu principal propósito é qual impacto positivo que eu quero deixar no mundo. Tá? E por essa ser também a nossa primeira turma de 2026, o que você vai realmente investir nisso é quase que irrisório e eu quero realmente te dar um presente agora. Então, para essa primeira turma de 2026, eu quero que você realmente entenda o valor disso, não é o valor financeiro. Mas para a primeira turma de 2026, o ciclo 1, para eu te colocar e abrir o jogo aqui, né? O ciclo 1 da Mind, ele custa 6.997. Mas para a primeira turma, e se você realmente quiser adquirir isso hoje, para que você consiga começar em 2016 com visão, com pé de direito, com todas as estratégias estruturadas do seu negócio, esse valor sai por apenas 10 de 249,53 centavos. Apenas 10 de 249 reais. São menos de 10 reais por dia. Ou, se você também quiser à vista, o valor sai por 1.997. São 250 reais para mudar a estruturação e a realidade do teu negócio hoje. Hoje e somente hoje, esses valores vão ficar no ar para você conseguir acesso ao link e entrar para que no próximo semana nós vamos já entrar em contato com você para começar o quanto antes, porque o nosso objetivo aqui não é fazer você perder mais tempo. Eu luto contra isso. A maior parte dos profissionais, eles perdem tempo. O problema dos profissionais hoje é a falta de decisão e estruturação de negócio, porque eu sei que potencial você tem. E hoje, somente hoje, 10 de 249,53 ou à vista, um valor de 1.997. E se você tem vozes na sua cabeça, eu ainda vou te dar uma garantia aqui de 7 dias. Se na primeira semana você pode entrar nas nossos encontros ao vivo, se você pode fazer, se na primeira semana, em 7 dias, você viu que todas as aulas que você participou, você não gostou, você tem o seu dinheiro de volta. E ainda melhor, você ainda vai ter o que a gente te entregar ali, da estruturação. 7 dias de garantia para que você consiga tomar essa decisão, porque aqui não é sobre investir, é sobre decisão. É a decisão de mudar o rumo do seu negócio. E eu sei que muitas vezes nós temos vozes nas nossas cabeças que
que ficam, né, com essa insegurança, com esses medos, né? E eu quero eliminar eles agora com você. Tá? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, né? Eu falo que é por essa falta de tempo, justamente por essa falta de tempo, que o Ciclo One da Mind ele foi desenhado. Porque ele não é mais curso, ele é implementação prática. Eu não quero que você aprenda para você tentar desenvolver e para você ver o resultado. Eu quero que você pule essa etapa e faça. Eu quero que você, durante o nosso encontro, faça, execute. Eu vou te dar as ferramentas. Então, é justamente isso. É para você que não tem tempo conseguir alavancar o teu negócio de forma eficiente. Né? E se você pensa também, mas no meu nicho, o meu negócio é diferente. Eu estou falando aqui sobre gestão e estruturação estratégica, eu estou falando sobre comercial, eu estou falando sobre olhar para o teu negócio de forma personalizada, num plantão de dúvidas, onde você pode tirar a dúvida do seu negócio sobre o que você precisar. E não é sobre nicho, é sobre decidir sair do estado atual. Não é sobre nicho, é sobre decisão. E pode ser, que é o que eu escuto muito, que você esteja na tua cabeça também com eu já tentei de tudo e não tive resultado. Eu vou falar para você, lá atrás eu também já tentei de tudo. O que acontece é que metodologias tradicionais, ultrapassadas, que não se encaixam no novo mercado e que te fazem apenas te ensinar para você tentar sozinho, elas realmente não são o impulsionamento que a gente quer te dar. Eu sei que você já perdeu muito tempo, eu sei que você já se frustrou, mas o que eu te estou oferecendo aqui é uma nova visão estratégica de negócio que vai te realmente pegar na tua mão e caminhar com você lado a lado para estar junto contigo. Então, se você tem essa frustração, eu te entendo. Mas é nesse momento de decisão, olhando para coisas novas, para propostas novas, para visões novas, e não é curso, não é treinamento, é prático, é ação. O que te aproxima de um resultado é a execução guiada e você não está sozinho. Você não está sozinha. Esse programa foi desenhado justamente porque eu sei que provavelmente você já tentou antes, você já falhou antes, mas foi por falta de clareza, foi por falta de você ter um guia estratégico do seu lado que caminha com você lado a lado. E esse programa é justamente um programa que ele não é para todo mundo. Ele realmente demanda horas e é por isso que as nossas vagas são mais restritas. Porque essas vagas têm exatamente, eu quero ser direto com você, existe escassez real. Eu não consigo implementar isso para 500 pessoas ao mesmo tempo. Não é curso. Existe escassez real. E por isso que, dentro dessa proposta, eu ainda quero falar que existe bônus para os 10 primeiros. E eu quero que você realmente trabalhe esses bônus. Que você ganhe uma planilha de estruturação estratégica, que você ganhe as planilhas ali que você tem. Então, existe escassez real, eu não consigo implementar isso em muitos negócios ao mesmo tempo. Né? Eu quero que você tenha todos esses bônus, todos esses entregáveis junto contigo, para que você em 30 dias tenha uma diferença no seu negócio. Eu quero que você realmente esteja a uma decisão de ter a minha atenção focada em você e no seu negócio do seu lado. A prova social está aí, as empresas que eu te mostrei são reais, pode pesquisar. Né? A garantia de 7 dias é meu, o risco é meu. Você entrou, teve as primeiras aulas, a gente estruturou junto contigo, fez ali, não gostou, você fica com o que você já teve. O risco é meu. Porque eu quero te ajudar ali a tomar essa decisão para ir para o próximo nível. Nós estamos falando aqui de decisão. Né? E eu sei que você está cansado. E a hora de decidir agora. A hora de mudar é agora. E eu sei que adiar
ele só infla o problema que você tem. As inscrições estão abertas, o link está disponível e eu quero você junto comigo nesse próximo ciclo. E aí? Vamos juntos tomar essa decisão? Vamos levar o seu negócio para o próximo nível? Eu vou continuar aqui para acompanhar vocês, para acompanhar aqui o meu time está olhando as mensagens de vocês, meu time está ali realmente respondendo as dúvidas, o que vocês precisarem, mande no chat, tem gente acompanhando, mas a inscrição, o momento é agora, e eu quero estar junto com vocês.